Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este que é o quinto webinar que integra o evento Biodiversidade do Arouca Geoparque, 12 meses, 12 temas. Este evento foi criado principalmente pela receptividade que tivemos com o lançamento do projeto de Ciência Cidadã, Biodiversidade do Arouca Geoparque, que está alojado na plataforma Biodiversity for All e que neste momento já conta com mais de 140 observadores. Sendo que, felizmente, temos tido um conjunto de espécies a ser identificada, um conjunto bastante alargado, e entre elas, como certamente já tiveram a oportunidade de ver nos meios de comunicação, o facto de se ter identificado uma espécie rara e em perigo de extinção no nosso território, que é então a potência dos montes. Portanto, dar nota então que todos os cidadãos têm um papel importante no conhecimento da biodiversidade do nosso território e, sobretudo, também na sua conservação. Assim, e com o objetivo de manter os cidadãos informados, de cultivar o cidadão informado, decidimos então lançar este evento que visa promover o encontro entre os especialistas de diferentes áreas temáticas e a sociedade em geral, para nós estarmos todos com um nível de conhecimento base e geral que nos permita ter maior sensibilidade para observar e, sobretudo, para salvaguardar este que é o nosso património natural e que a sua sustentabilidade e a sua continuidade depende da atitude que cada um de nós tem na atualidade. Neste sentido, o nosso orador convidado é o Filipe Ribeiro, que é investigador do Centro de Ciência do Mar e do Ambiente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Tem trabalhado na conservação dos peixes e espécies invasoras desde 1998, é coautor do recente guia de peixes de água doce, que tenho aqui, e migradores de Portugal continental. Também fez a revisão do grupo de peixes do nosso guia à descoberta da biodiversidade do Arouca Geoparque, portanto é um parceiro que temos desde há algum tempo e que, em nome da Associação Geoparque Arouca e do município de Arouca, agradeço a colaboração que tem para connosco desde há alguns anos a esta parte. Assim, nada melhor do que termos este especialista para nos falar dos peixes do Arouca Geoparque, sobretudo da diversidade única de peixes dulceaquícolas que temos por cá, um conjunto então de espécies que são endémicas, que só existem em Portugal e Espanha e que por isso têm uma relevância enorme à sua conservação. E não querendo então alongar-me mais nesta introdução inicial, passaria então a palavra ao Filipe, se quiser eventualmente fazer alguma referência prévia, se não, daria só aqui, se calhar vou alterar, Filipe, peço desculpa, vou passar já a palavra, vou só dar nota de que as questões devem ser colocadas no bate-papo e eu depois, durante o webinar, transmitirei essas mesmas questões ao Filipe para que ele possa responder. No final da sessão, se eventualmente existir interesse por parte de alguém, poderá colocar a questão oralmente, visto que somos um grupo pequenino e por isso facilmente conseguimos entre nós nos organizar de maneira a que a sessão possa ser objetiva e não dispersemos. Portanto, agora sim, Filipe, passo a palavra para que possas iniciar então a apresentação. Ok. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite feito pelo Geoparque de Arouca e pelo município de Arouca. É um prazer dar esta apresentação, falar sobre os peixes de água doce, um grupo com o qual eu trabalho já há algum tempo,
e é com muita pena minha que nós tivemos que adiar a nossa visita de campo da manhã ao Rio Paiva. Mas pronto, essa visita será seguramente realizada, provavelmente em setembro, se tudo normalizar para permitir esta visita de campo e esta amostragem demonstrativa no campo. Então, eu vou aqui partilhar. Estão a ver a minha apresentação? Sim. Ok. Então, pronto, os peixes de água doce são um grupo relativamente desconhecido para a maior parte das pessoas. Ao contrário das aves, dos répteis, dos mamíferos, das plantas, não é? Sobretudo das aves e das plantas, são dois grupos que são muito fáceis de observar, não é? Sobretudo, então, as plantas não vão a lado nenhum, não é? Não fogem de nós. Mas pronto, os peixes de água doce acabam por ser um grupo que vive debaixo d'água e que acabam por estar, de certa forma, distantes do nosso meio, do nosso ambiente natural. Obviamente que há muitas pessoas que pescam e que conhecem esses peixes, à semelhança dos caçadores que também caçam alguns animais, também conhecem. E então, eu coloquei aqui uma espécie e temos uma pergunta para a audiência, em que eu queria que, e a Susana vai lançar agora um query, não é? Uma questão. Que espécie é que é esta? Vocês sabem que peixes é que é este que está aqui? Já temos aqui algumas respostas a surgirem. Vamos lá. Muito bem. Sensivelmente metade das pessoas já foram respondendo. Sim. Podem arriscar, aqui não... Estão a arriscar, estão a arriscar. Falta um pouquinho a responder. Eu já perdi, foi o quiz. Já saiu do ecrã. Já. Mas tinha respondido. Ainda não. Ora, bolas. Estranho, então. Não faz mal. Pronto. Então, e o conjunto de as respostas? Então, vou lançar então as respostas dadas até ao momento. Creio que já tiveram então a oportunidade de responder. Vou partilhar aqui os resultados. Estão a visualizar? Ok. Sim. Então, uma grande parte identifica como sendo a boga. Depois, quer o Barbo, quer o Rui Baco estão empatados em termos de votos e, por fim, a Carpa é aquela que obteve uma menor percentagem. Portanto, vamos lá então verificar se a plateia acertou aqui nesta primeira questão. Está? Ok. Estamos a ouvir, Filipe. Estão a ouvir? Não estamos a ouvir, não. Não estávamos a ouvir, Filipe. Também não estou. Agora estão a ouvir? Agora sim. Foi aqui o sistema do microfone. Então, o Rui Baco, não é? Pronto, é uma espécie que é comum nos rios do norte, do centro e do norte do país, e aqui foi confundida com a boga, que também é uma espécie relativamente emblemática. E onde é que o Rui Baco vive? Pronto, eu já dei a resposta, mas pronto, Susana, podes lançar a próxima pergunta. Sim. Responderem, mas já sabe. Já está a aparecer. Já podem ir respondendo. Ok. Agora. Sensivelmente metade das pessoas responderam. Já está uma grande parte. Ok, ainda estão a responder. Muito bem.
Creio que sim, que já terão respondido quem o desejou fazer. Vou então partilhar o resultado. Entre nós do país, como tinha acabado de dizer, não é? Exato. Pronto, e basicamente ocorre desde dois rios do Rio Tejo, o Nabão, o Almonda, até ao Rio Lima. No Rio Minho ocorre outra espécie que ainda não está descrita, mas ocorre no centro e no norte do país. Se nós olharmos, pronto, está aqui no Arda e no Paiva, e uma coisa que eu quero dizer é que em todo o mundo só existe em Portugal. Okay? É uma espécie que é endémica de Portugal, é um endemismo lusitânico. Portanto, é responsabilidade nossa de preservar estas populações, não é? Porque uma extinção local, por exemplo, no Rio Paiva ou no Rio Lima, já vai representar a extinção de uma parte significativa e importante da população a nível mundial. Ora, mais ou menos a nível mundial, em todos os ambientes aquáticos, existem 30 mil espécies de peixes, ok? E das quais metade estão em meio marinho e outra metade estão em meio doce aquícola, em meio de água doce. Se nós pensarmos em termos de área em que o meio marinho ocupa do nosso planeta, o meio marinho representa 70% da área do nosso planeta e tem 15 mil espécies. E se pensarmos um bocadinho melhor, e começarmos a pensar no meio de água doce, nos rios, nos lagos, etc., eles representam, em termos de área do nosso planeta, menos do que 1% do nosso planeta, 0,8%. Que significa, por inerência, tem logo metade da diversidade deste grupo. Okay? São zonas que albergam uma elevada diversidade, a biodiversidade nestes ecossistemas. Ora, na Europa, de uma forma geral, temos cerca de 600 espécies de peixes que existem nos lagos, nas barragens, nos paúis, nos rios. 600 espécies diferentes, desde espécies nativas, algumas espécies migradoras e algumas espécies exóticas que foram introduzidas de outros continentes. Ora, a próxima pergunta para a audiência quantas espécies de peixes existem em Portugal? Então, já estão a visualizar a questão? Sim, já está a começar a aparecer aqui as respostas. Considerando que a Europa tem 600 certo. espécies, os nossos rios e barragens, quantas espécies de peixes existem nestes ecossistemas dulce-aquícolas? Sensivelmente metade das pessoas já responderam e as respostas estão a ser diversificadas. Ok? Creio que vou então compartilhar os resultados para que possam ver. Portanto, há aqui um empate entre à volta de 100 espécies e cerca de 300 e de seguida entre 60 a 70 espécies e por fim 20 espécies. Vamos então verificar a resposta correta. Então, existem 62 espécies de peixes que estão confirmados e que estão descritos para os nossos rios. No entanto, temos aqui um grupo de mais 6 espécies, em que algumas precisam de confirmação se existem ou não existem no nosso território, nomeadamente 2 espécies exóticas, e também há pelo menos mais 2 espécies nativas que serão descritas para os nossos rios. Ou seja,
se nós pensarmos em pleno século, ainda estamos a descobrir novas espécies nos nossos rios. Ou seja, isto é uma questão que eu acho que as pessoas devem pensar, que o conhecimento é progressivo, mas que também não é muito, não é? Então é uma coisa que não existe. Que espécies é que são essas? A grande parte das espécies pertencem à família das bogas e dos calos. E depois temos aqui um outro grupo que pertence ao grupo dos barbos e das carpas, e depois seguida pelas lampreias. Temos, toda a gente conhece a lampreia marinha, mas nós temos mais 5 espécies de lampreias, e das quais 4 dessas só ocorrem em rios, e dessas 3 são endémicas de Portugal. E depois temos aqui um conjunto de outras espécies que pertencem ao grupo das trutas, ao grupo das vertemãs, que ocorre nesses rios. Mas nem toda esta biodiversidade tem o mesmo valor, toda esta riqueza tem o mesmo valor. Ora, temos aqui cerca de 19 espécies de peixes que são exóticos, que foram introduzidas de outras partes do nosso planeta, a maior parte delas da Europa. Temos aqui um conjunto de peixes, 31 peixes, são peixes que são peixes nativos e que só conseguem completar o seu ciclo de vida exclusivamente em rios, em sistemas de água doce, que nós chamamos os peixes residentes, os peixes que nunca vão ao mar, não conseguem ir ao mar, etc. Depois temos aqui um conjunto de 12 espécies que são peixes que são migradores, que sobem os rios para se reproduzir, como é o caso da truta, do sábio, da lampreia, que são os migradores anádromos. Depois temos os migradores catádromos, que são, como é o caso da enguia, que tem que ir ao mar dos sargassos para se reproduzir. Cresce nos rios e depois vai ao mar dos sargassos para se reproduzir. Por isso é outro tipo de migradores. E depois temos 3 espécies que acabam por ser espécies marinhas, de origem marinha, mas que conseguem sobreviver nos rios, conseguem estar lá a maior parte do tempo, mas depois podem até voltar para o mar. Pronto, são peixes que são visitantes, mas estes são muito mais regulares. Ora, 43 das 62 espécies são nativas. Okay? E destas 43, temos 28 espécies que são endémicas de Portugal e de Espanha. E 10 destas espécies são endémicas de Portugal. Em todo o mundo só ocorrem em rios de Portugal. Então, agora mais uma pergunta, e esta é a última pergunta aqui do início, era qual é que é a área de Portugal em termos de percentagem relativamente ao continente europeu? Quanto é que vocês acham que é? Estão a surgir as respostas. Okay. Estão a ser bastante rápidos. Algumas pessoas ainda não responderam, podem sempre tentar. Ok, vou então encerrar e partilhar. Okay. Portanto, mais uma vez um empate entre 1% e 3%. Exatamente. E é de facto 1%. Ou seja, Portugal tem 1% da área do continente europeu. O continente europeu tem mais de 10 milhões de quilómetros quadrados. E se nós pensarmos agora, fizermos o mesmo exercício e pensarmos, ok, Portugal tem 1% da área da Europa, se toda a diversidade se dispersasse da mesma forma, nós teríamos 1% de diversidade geral, não é? Pronto. Mas na realidade isso não é. Temos 7% da diversidade nativa do continente europeu e temos 5% da diversidade que é endémica
endémica, que é endémica em Portugal e em Espanha, e que é única em todo o continente europeu. Isso mostra que logo por inerência acabamos por ter aqui alguma... somos uma zona rica em diversidade piscícola. Ora, vou só mostrar aqui algumas imagens. Temos aqui a boga, a maior parte das pessoas disseram que o Rui Vaca era a boga. Temos aqui a boga de boca reta, a enguia, aqui a truta, aqui duas lampreias. Esta é a lampreia marinha, esta é uma lampreia daquelas mais que vivem em água doce só. Duas espécies de barbos, um escalo, uma verdemã, o ruivaco, o saramugo e a boga de boca arqueada. E ainda um peixe migrador de pequenas dimensões, que não atinge mais do que 5 centímetros, que é o esganagata. Isto são alguns exemplos de algumas destas espécies que existem. E o meu ponto aqui era que Portugal é reconhecidamente uma das áreas com maior diversidade, está dentro de uma das áreas que é um hotspot de diversidade. Houve um trabalho feito com vários grupos taxonómicos, identificou a zona do Mediterrâneo, onde Portugal se inclui, como um hotspot de biodiversidade. E o mesmo se passa quando mais tarde se analisaram só os peixes, e temos 56% dentro da zona, desta zona do sul da Europa e o norte da África, 56% dos peixes são endémicos desta região. Okay? E aqui temos aqui um mapa, e eu vou passar já para o outro mapa de Portugal, que é mais interessante, mas em Portugal, e sobretudo o sul de Portugal e de Espanha, tem uma elevada diversidade dentro desta bacia mediterrânica, dentro dos rios que drenam para o Mediterrâneo, e há claramente aqui uma diversidade aumento de diversidade de este para oeste e de norte para sul. E porquê que isto acontece? Isto acontece por várias razões. Se nós olharmos para os peixes que existem nos nossos rios, cada um destes locais, né, este é o barbo comum que existe no Rio Tejo, não consegue comunicar com os barbos, não consegue se cruzar com os barbos de outras bacias hidrográficas. Ou seja, eles não conseguem ir pelo mar e entrar novamente nos rios porque não toleram a salinidade. Eles estão isolados. Cada população que existe em cada rio, em cada grande bacia hidrográfica, está isolada do rio imediatamente a norte ou imediatamente a sul. Se nós pensássemos que se isto fosse, por exemplo, raposa, não é? Em vez dos barbos tivessem raposas, em meio ambiente terrestre, as barreiras aos animais terrestres acabam por ser as estradas, acabam por ser os rios, mas há uma certa passagem, há uma certa conectividade ao longo do país. E aqui com os peixes de água doce, por não tolerarem salinidade, eles não conseguem comunicar uns com os outros, então cada população destas já alberga aqui uma diversidade populacional muito própria. Okay? E o que acontece é que muitos destes rios já são rios, muitas destas populações são populações que já estão isoladas há mais de 50 ou 60 ou 70 mil anos. Há vários milhões de anos que elas já estão isoladas. Isto porquê? Porque, por exemplo, só para ter aqui uma ideia, né, toda a Europa central e do norte, durante o último período glacial, que foi há cerca de 20 mil anos, estava congelada. Os rios não existiam. O Reno não existia como nós conhecemos hoje em dia.
O Reno, o Danúbio, nada disso existia. Então, quando eles se uniram, ou quando eles se criaram, foram colonizados pelas mesmas espécies. Então, acaba por haver um barbo, que é um barbo europeu, que acaba por existir, quer no lado da Alemanha, é exatamente a mesma espécie da Alemanha, da espécie da Roménia, onde o Danúbio corre, porque foi uma colonização muito recente e não tiveram tempo para se diferenciar. Enquanto as nossas populações, que já estão isoladas há muito, muito tempo, e os rios aqui do sul, das penínsulas do sul da Europa, corriam sempre, nunca congelaram, então essas populações acabaram por sempre ir se diferenciando ao longo do tempo. Depois, ainda há um outro fenómeno que tem a ver com o facto de, sobretudo no sul das penínsulas meridionais da Europa, da Europa do Sul, acabam por ter enormes flutuações do caudal, em que um rio, este é um afluente do rio Guadiana, é o rio Beira do Vascão, que tem 100 km de comprimento, mas no verão acaba por deixa de correr naturalmente, deixa de correr e os peixes acabam por ficar isolados em cada uma destes pegos. E o que é que isto acontece? Faz com que haja uma grande mortalidade de peixes, mas faz com que acelere o processo de diferenciação entre as populações. E então criaram-se muitas espécies, sobretudo na parte sul da Península Ibérica, por este regime hidrológico particular que em Portugal ocorre principalmente a sul do Tejo e no nordeste transmontano. Ora, a maior parte dos peixes de água doce, isto foi a última avaliação que foi feita em 2005, e havia mais de metade dos peixes de água doce que foram avaliados tiveram um elevado estatuto de ameaça, de vulnerável para cima, não é? Vulnerável, em perigo ou criticamente em perigo. Foram avaliadas 35 espécies, na altura só se conheciam essas espécies, algumas não foram avaliadas, mas cerca de 66% das espécies que foram avaliadas tinham um elevado estatuto de ameaça. E porquê é que nós temos aqui, quais são as principais ameaças aos peixes e aos rios, ao funcionamento dos rios, mas sobretudo, mas pronto, e passando também pelos peixes. Claramente a primeira grande causa e a maior causa é a construção, é a perda de habitat, a construção de barragens, a canalização dos rios, a destruição da galeria ripícola, é claramente a das principais causas. É a principal causa. Filipe, se calhar surgiu aqui uma questão que se relaciona com aquilo que expôs anteriormente, iria então colocá-la. Força. Exatamente, no diapositivo anterior. Como sobreviveram então as populações ao período glaciar? Como surgiram? De peixes de água salgada que se adaptavam a ambientes de água doce? Não, durante o período glacial, os rios não congelaram. Então, os rios continuaram a correr e, por isso, as populações que existiam no Rio Mondego, ou na zona do Rio Mondego, ou na zona do Rio Tejo, ou no Douro, continuaram a correr. Isso significa que pelo facto de estarem isolados, não conseguirem tolerar a salinidade, e este isolamento ser muito anterior há 20 mil anos atrás, isto contribuiu para a formação de espécies. Isto foi separando. Nós temos, por exemplo, um escalo que ocorre no norte, centro e norte do país, que é uma espécie, e depois no sul do país temos outras 3 espécies diferentes. Então ou seja, isto vem pelo facto de ser o isolamento já ser muito, 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 muito antigo e que contribuiu para esta separação das espécies, que foi
foi lenta, mas por causa do regime hidrológico, sobretudo no sul do país, foi mais rápida, porque havia mortalidades sucessivas e iam-se separando. Era como se fosse um bolo único que se foi separando e depois a seguir foi separando e ano após ano isso faz com que ano ou geração após geração faz com que fiquem mais diferentes. Ok, obrigada. Nada. Ora, pronto, houve um trabalho que fez uma avaliação também para a bacia hidrográfica, bacia hidrográfica para a bacia do Mediterrâneo, para os rios que drenam para o Mediterrâneo, quais é que eram os principais fatores de ameaça a nível desta região. E para a Península Ibérica, claramente, são espécies invasoras, a construção de barragens, a extração de água e a poluição. Isso são claramente as principais ameaças aqui que estão reconhecidas para o nosso território. Ora, quais é que são os impactos da construção de uma barragem? De uma forma geral, basicamente, deixamos de ter um rio e passamos a ter um ambiente totalmente novo, não é? Que é um ambiente de águas paradas, com ambientes com maiores profundidades e basicamente isto faz com que muitas das nossas espécies, que até podem estar adaptadas, podem se adaptar a este ambiente, mas acabam por estar em condições subótimas. E depois, com a construção de barragens, muitas das vezes vêm espécies exóticas que são introduzidas, que estão muito mais bem adaptadas a estes ambientes lênticos. Então há aqui uma perda de um habitat rico e diverso, de um ecossistema que é um rio, para um novo sistema que acaba por ser relativamente uniforme ao longo do tempo, e há introdução de outras espécies que acabam por ser melhores competidoras. Por isso acaba a haver esta mudança dramática das comunidades piscícolas. Depois ainda temos aqui a jusante destas barragens. Há uma mudança radical do regime hidrológico. Ora, nós sabemos, quando chove no rio natural, quando chove o rio sobe, se neva e chega à primavera, começa a haver o degelo da neve, o rio sobe. E o que acontece hoje em dia é que temos as barragens são exploradas ou para fins hidroagrícolas ou para fins hidroelétricos, e se nós, no caso da produção de eletricidade, nós chegamos a casa, ao final do dia ligamos o micro-ondas, ligamos o aquecimento ou a televisão, e isso faz com que haja produção de eletricidade em determinadas barragens, e então começam a turbinar às 6 da tarde, e de repente, às 5 da tarde não havia água, e às 6 há um caudal gigantesco. E isto, muitos dos nossos peixes não estão minimamente habituados, isto não é natural, obviamente, e acaba por haver aqui grandes mudanças. As barragens as barragens para fins agrícolas. Muitas das vezes o que acontece é que depois acaba por haver maior rega durante o verão, e depois as escorrências dessa água acabam por entrar no rio, e às vezes acaba por haver aqui uma inversão total do regime hidrológico. Isto é só um caso das barragens. Pronto, Ainda relativamente às barragens, Filipe, temos Sim. aqui uma observação de uma participante que Sim. comenta que há barragens obsoletas que deveriam ser desmanteladas, e depois faz referência ao GEOTA, que é o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, que tem então uma petição para rios livres. Já agora, a título de curiosidade, o GEOTA atribuiu em 2018, novembro de 2018, o Prémio Guarda-Rios ao município de Aroca, exatamente com base nesta questão que é dos rios correrem livres. Sim, é verdade. O que acontece é que agora
para a próxima década, a União Europeia tem um objetivo de libertar, salvo erro, 20.000 quilómetros de rio em toda a União Europeia, ou seja, torná-los livres, ou seja, há um conjunto de barragens ou obstáculos, açudes que foram construídos, alguns deles com um determinado objetivo, que hoje em dia já não se justifica, mas os açudes, a infraestrutura continua lá. Ora, pronto, e isso faz com que haja aqui um fluxo de energia, não é? Um fluxo de animais de um lado para o outro, que acaba por serem nutrientes e que acaba por ser cortado por isso. Mesmo as soluções construídas pelos engenheiros hidráulicos, as melhores soluções, faz com que uma barreira, uma barreira com passagens para peixes, apenas 30% dos peixes conseguem passar. Isso é o melhor. Se nós pusermos 2 barreiras, nos segundos são os 30%, só 30% desses é que passa. Ou seja, só 10% do que aquilo que devia passar é que passa na segunda barreira. E se metermos uma terceira barreira, só 30% desses 10%. Ou seja, ao fim da terceira barreira, em vez de termos 100%, acabamos por ter 3% dos peixes que passam. Isso, em termos para uma série de espécies migradoras, para uma série de espécies de peixes de água doce que também utilizam o rio no seu comprimento, também é bastante difícil. Depois também, se pensarmos, o que acontece é, ao colocarmos uma barragem ou um açude num determinado local, se for junto ao rio, né? O caso aquilo que eu quero falar é o caso do Rio Mondego. Os colegas do mar estão a fazer a monitorização do número de peixes que passa por ano na passagem do açude de Ponte de Coimbra, e num ano passou 1 milhão de peixes. 1 milhão de peixes, dos quais 700.000 eram tainhas de 200 a 300 gramas, que até antes da passagem ter sido construída, não passavam, mas historicamente iam por aí afora, até a Penacova, subiam por aí afora. Durante essas décadas em que não existiu passagem, teve-se basicamente a emagrecer o ecossistema de água doce. Todas aquelas tainhas, aquelas 700.000 tainhas de 200 a 300 gramas, seriam caçadas por lontras, ou por milhafres, ou por outros animais, ou acabariam por morrer e acabavam por alimentar o rio a montante. Isto, pronto, podemos pensar, uma barreira basicamente vai fazer com que haja uma mudança do fluxo dos nutrientes no rio. Isso é um dos principais problemas destas barreiras, sobretudo as barreiras pequenas, que não têm qualquer tipo de utilidade, que deviam ser, de facto, desmanteladas. Ok. A alteração ao nível dos nutrientes e também, como refere aqui outro participante, a alteração do transporte da sedimentação, que também é influenciada seguramente, não é? Exatamente. Sedimento, do regime térmico também, há aqui muitas variáveis que acabam por influenciar muito. Pronto, uma das coisas que acontece normalmente no nosso dia a dia, ao longo da nossa semana, nós gastamos mais energia ao final do dia, de segunda a sexta. Ao sábado e ao domingo, não. E o que acontece é que muitas das vezes estas barragens de produção de eletricidade ao sábado e ao domingo não produzem nada. Então significa que libertam o caudal mínimo obrigatório por lei. O que significa que de sexta-feira pode haver reprodução de animais em zonas de cascalho, zonas com pouca profundidade, e ao sábado e ao domingo estarem secos, os ovos onde eles depositaram estarem secos. Isto acontece frequentemente. Isto é uma coisa, é um natural, porque acaba por não haver este cuidado. Mas isto acontece muito, muito regularmente. Pronto. As espécies exóticas
têm vindo ao longo do século XX a serem introduzidas. Muitas delas chegam por Espanha, muitas delas também chegam cá, foram introduzidas diretamente cá, como é o caso do axigã, que foi introduzido oficialmente pelo governo português em 52. Na lógica de então, a introdução da axigã era para desenvolvimento da pesca desportiva no sul do país, ok? Porque no norte, o centro e o norte do país tinha a truta e o sul não tinha nenhuma espécie que fosse interessante para a pesca desportiva. Então introduziram o axigã. Isto na altura, nos padrões da altura, era totalmente aceitável. E pronto, e temos aqui o caso da gambusia, que também foi introduzida curiosamente para o controle da malária no sul do país e que rapidamente se espalhou pelo país todo. É uma espécie que acredita-se que se alimenta de larvas de mosquitos, que era o mosquito que era o vetor da malária. E depois, e se vocês repararem agora nos últimos 25 anos, entre 1997 até 2015, temos quase o mesmo número de espécies. Tínhamos 11 espécies lá, 11 espécies na primeira slide, e agora neste slide temos 9, e acaba por haver aqui uma taxa atual de chegada de espécies exóticas, de peixes exóticos, uma a cada 2 anos, okay? Que se estabelece a cada 2 anos. E aquilo que eu quero aqui salientar é que os peixes são a ponta do iceberg. Né? Nós sabemos isso porque as pessoas pescam, são grandes, são vertebrados grandes, mas porque nós fizemos um estudo e por cada peixe que existe, existem outras 2 espécies de invertebrados, de mexilhões ou de camarões que são introduzidos. Faz com que atualmente a taxa a cada década do século XXI são de 14 novas espécies de animais que chegam aos nossos rios e que se estabelecem. E com isto faz com que aumente a probabilidade de alguns destes animais ter um grande impacto nos nossos rios, na biodiversidade, mas também nos serviços que os rios e os ecossistemas aquáticos nos dão. Isso é algo que é preocupante. Basicamente o que eu quero dizer aqui também é que estes peixes exóticos acabam por ter impactos a diferentes níveis. Predação, muitos deles são predadores, ou então competição por espaço, ou vêm ocupar as barragens e tornam-se super dominantes e também podem passar doenças para outros animais, para outros peixes. Há aqui uma panóplia de potenciais impactos que estas espécies podem causar. E de uma lógica que eu acho que nós devemos ter, é que devemos ter muito cuidado com estas introduções. Nenhuma destas introduções, a última introdução oficial foi a da axigã, por isso, em 1952. Desde 1952 nunca se introduziu nenhum peixe oficialmente. São todos, ou vêm de Espanha, ou foram introduzidos ilegalmente por pescadores. Susana, tens uma pergunta? Sim, tenho 2 questões. Uma que está aqui a ser colocada no bate-papo e que diz: continua a ser a pesca responsável pelas introduções? Continua a ser algumas pessoas que são, algumas que não sabem os riscos que podem estar a causar, os riscos de potenciais impactos que não podem estar a causar. E há outras pessoas que, por isso, simplesmente a única visão que têm é de querer pescar, mais nada. Querer pescar algumas destas espécies que estão aqui, estão em locais muito, muito restritos. E pronto, em vez de terem que fazer uma viagem de 2 horas, se calhar vão lá pescar uns quantos indivíduos e introduzem ao pé da sua casa, numa barragem ao pé da sua casa, e de repente é uma bacia hidrográfica nova.
E isto, por exemplo, o caso do siluro, que é o peixe-gato europeu, é o terceiro maior peixe de água doce do mundo, é um predador de topo, ou seja, nada o come, nada o preda. Chegou ao Tejo, em Portugal, por Espanha, não é? Foi introduzido em Espanha, passado umas décadas chegou cá a Portugal, e há informações não confirmadas de que houve pessoas, pescadores, que o levaram para o Rio Douro. Okay? Por isso, já há registros de pescadores desportivos que os apanharam no Rio Douro. Ou seja, isto foi porque, pronto, as pessoas gostam de apanhar um peixe que é um troféu e de repente passou do Tejo para o Douro, e é um problema que já abrange o país todo, em vez de ser uma zona que seria o Tejo, que já era ingerível, mas agora torna-se um problema ainda maior. E pronto, e as pessoas fazem isto porque querem, algumas porque só pensam na pesca desportiva e não pensam em mais nada, nos potenciais impactos que pode ter, os potenciais problemas que pode ter no serviço, na qualidade da água, por exemplo. Outras pessoas fazem pura e simplesmente por desconhecimento. Há, por exemplo, daí a nossa atitude e a nossa abordagem ser uma abordagem precaucionária. Nunca se introduzir nada sem se estudar muito bem. E mesmo assim, há casos que foram de introduções, foram realizadas pela FAO, que é das Nações Unidas, pelo Programa Alimentar das Nações Unidas, em que introduziram a pesca do Nilo nos lagos em África e causaram efeitos em cascata que nunca previram isso, em que vários biólogos estudaram isso e nunca previram os impactos que isso iria ter em todo o ecossistema e na sociedade. E por isso não vai ser uma pessoa que pensa que vai ser bom, um indivíduo que pode não ter formação, que as coisas vão correr bem. Então, a outra questão é como travar as introduções. Neste momento, o que eu acho que não se trava as introduções, reduz a sua chegada, a sua taxa de chegada. Se daqui a 20 anos mantivermos esta taxa, eu acho que até é bom. Se ela não aumentar, já é bastante bom. Se a taxa diminuir, será melhor ainda. Mas neste momento o que é importante é controlar. É prevenir, avisar, Sim. alertar as pessoas para que não libertem as tartarugas dos seus terrários, não libertem os peixes dos seus aquários, que os pescadores, por exemplo, possam, desinfetar o seu material se vão de um sítio para o outro, de um rio para o outro. Esse tipo de coisas as pessoas têm que aprender e que neste momento não sabem, não sabem que podem ser elas próprias acidentalmente a introduzir novas espécies. Sem querer, a pandemia veio-nos dar uma lição a esse nível, não é? De repente começamos a ter de criar hábitos, até nós próprios, não é? No que se refere à desinfecção, que anteriormente não tínhamos, e se calhar, quem sabe, não será um bocadinho uma porta de abertura para este cuidado acrescido que é necessário também ao nível dos ecossistemas, neste caso dos ecossistemas de água doce. Pronto, só aqui para a questão que eu tinha aqui anotada, porque tal como o Filipe estava a partilhar, o objetivo deste webinar, da nossa parte, enquanto entidade organizadora, é esse, é informar as pessoas, é sensibilizar, é alertar, porque cada um de nós tem um papel preventivo enorme, não é? Se alguém detectar e alguém partilhar com as pessoas que sabem depois como se deve agir, é aquilo que se quer, não é? Atualmente face à dimensão do problema que temos em mãos. E neste sentido, eu procurei que esta sessão tivesse a participação de pescadores, sejam eles profissionais, amadores ou então lúdicos, das próprias associações de caça e pesca, pronto. E há aqui um pescador que
que é um pescador lúdico e não poderia estar presente nesta sessão por incompatibilidade de horário, e por isso ele pediu para colocar aqui 2 questões e uma delas relaciona-se com a Ashigá. E então vou passar a ler a questão que ele partilhou. Qual a sua opinião sobre o Ashigá, tendo em conta as vertentes ambientais e económicas, sendo que, no que se refere às vertentes económicas, não se refere propriamente à pesca, mas sim em termos de todo um vasto mercado de lojas, material de pesca e turismo. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Ok. Basicamente, temos que gerir a questão das espécies exóticas da forma como elas estão dispersas no nosso território. E também, pronto, e neste momento o que nós temos é que a axegã é uma espécie que existe em todo o nosso território. Eu creio que não existe no Rio Minho, acho que é o único sítio que não existe, creio eu, mas posso estar enganado. Existe principalmente no centro e no norte do país, existe principalmente em ambientes de barragens. É uma espécie que existe, é muito rara em rios. No sul do país, o caso muda de figura, porque existem barragens, existem rios, reproduz-se em rios, e é uma espécie que é um predador e que tem grandes impactos ambientais, grandes impactos sobre as comunidades de peixes nativos, uma vez que os peixes nativos não tinham naturalmente um predador. Por isso, se chegar um escalo do sul à frente de um axegã, não consegue reconhecer que o axegã o vai comer, simplesmente. Então, pronto, naquelas situações que eu vos mostrei da ribeira do Vascão, no Guadiana, em que temos alguns cardumes de axegãs naqueles pegos, basicamente ao final do verão, ou quando o rio volta a ligar, já não existem peixes nativos nenhuns. Acaba por ter aqui grandes impactos. Ora, o que eu acho é que, atualmente, o enquadramento legal da lei da pesca desportiva é que os pescadores, quando apanham a axegã num rio, é proibida a sua devolução aos ecossistemas. Não podem devolver, ou seja, apanham e levam para casa. E em barragem, em ambiente de barragem, podem voltar a devolver se quiserem. Podem tirar a fotografia, podem praticar o pesca e liberta. Eu acho que isto é uma forma diferenciada de se tentar gerir e de ter os pescadores a fazer parte da gestão, porque são 200 mil pescadores lúdicos em Portugal, é muita gente. E podemos aqui tentar compatibilizar isto. Ora, obviamente, que há muitos pescadores que pescam a axegã, desenvolveram aqui um valor, um valor sentimental pela espécie, então praticam a pescar e libertar. E são totalmente contra o facto de nós de serem obrigados a sacrificar os animais por questões de sentimentalismo perante a espécie, ou por questões também de bem-estar animal. Se bem que depois também esquecem-se do facto de haver aqui a parte da dor que infligem pelos anzóis, etc. Mas pronto. Com isto o que eu quero dizer é que o enquadramento legal da lei da pesca adequa-se a este modelo de gestão diferenciada. Rios para as espécies nativas, as barragens para as espécies exóticas e para o desenvolvimento da pesca desportiva. Agora, o que eu também reconheço é que a pesca ao axegã, atualmente, vale milhões, dezenas de milhões de euros anualmente. E nós não podemos também, de certa forma, dizer, ok, ao proibir a pesca ao axegã, isso não está em questão, mas dizer, ok, não se vai pescar a pesca do axegã, porque se nós olharmos, há campeonatos do mundo a decorrerem em Reguengos de Monsaraz, na barragem do Alqueva, há campeonatos nacionais a decorrerem na barragem ao pé de Torre Moncorvo, agora não me recordo, a barragem da Vilariça, ou seja, que mexe muito com a economia local e por isso
se nós dissermos isso a um presidente de Torre de Moncorvo que não pode organizar a sua prova nacional, vai-se atirar ao ar, porque são zonas economicamente deprimidas e essa atividade da pesca traz-lhes algum dinheiro. E por isso, neste momento, o que eu acho que é importante é que, em espécies que estão amplamente dispersas, nós temos que fazer esta gestão diferenciada, porque é a única forma que nós conseguimos agir. Temos que compatibilizar estes recursos, porque os rios e as barragens têm diferentes funções. É a pesca desportiva, é o fornecimento da água de qualidade, é a biodiversidade que está lá e que nós também somos, que é nossa, não é? E por isso nós temos que gerir esta situação com alguma inteligência. Sim. Ok, obrigada. Entretanto, outra questão no bate-papo, faz falta a figura do guarda-rios? Se faz falta a figura do guarda-rios, em que sentido? Não estou a perceber. Anselmo, não sei se quer completar a questão. Se quiser, pode ligar o micro. Ok. Pelo que eu ouço, antigamente os guarda-rios eram uma figura muito próxima dos Sim. pescadores para Estava a controlar a pensar. pesca. Agora já estava a pensar, exatamente. Não. Sem dúvida. Faz falta. Houve duas coisas. Pronto, o guarda-rios claramente era a pessoa que cuidava do rio e que sabia exatamente o que é que se poderia fazer e não podia se fazer e saber um bocado onde é que vinha a poluição do sítio A ou B. Mas houve outra coisa que foi gravíssima, que foi a extinção do corpo de guarda florestal, dos guardas florestais. Isso foi absolutamente grave. Foi uma simplificação, não é? Uma tentativa de redução de custos, mas na realidade hoje em dia eu posso ir a um rio, fazer pesca elétrica, com um motor que faz imenso barulho, fazer montes de barulho, ter lá várias pessoas dentro d'água a fazerem com uns objetos quaisquer dentro d'água, e em 20 anos, a última vez que eu fui parado, que vieram ter comigo, foi em Loures, e nós estávamos debaixo de uma ponte e por cima da ponte estava uma operação stop da GNR. Foi a única vez que eu fui fiscalizar nos últimos 5 anos. Só para terem uma ideia de como às vezes nós estamos num sítio completamente ermo e não há podemos fazer aquilo que quisermos ao rio e não há qualquer tipo de fiscalização. Eu ainda apanhei os guardas florestais e há 20 anos, sim, de vez em quando éramos fiscalizados. Mas faz falta vigilância. Ok, vai ao encontro de uma observação que estava no bate-papo, que era mesmo isso, deveria existir mais fiscalização. Sim, Ok. sim. Pronto. Pronto, eu já disse isso, pronto, a maior parte dos peixes que foram introduzidos cá foram por causa da pesca desportiva, alguns deles oficialmente, outros foram ilegalmente. Pronto, a poluição é um tema recorrente, é um tema que acaba por ter um grande impacto na comunidade, e porque é muito visual, acaba por ser absolutamente muito visual. Mas o que eu posso dizer de experiência própria é que nos últimos 20 anos os rios mudaram muito, melhoraram muito mesmo. Mas pronto, continua a existir e continua a haver a necessidade das pessoas se moverem e criarem movimentos de proteção de rios, porque só com isso é que podemos mudar alguma coisa. Ora, aqui a maior parte da poluição que nós temos que existe e é devido às nossas atividades económicas, à agricultura, etc., tem a ver com o enriquecimento de nutrientes. Não é? Um agricultor coloca adubo no seu terreno, vai sempre parar algum ao rio ou todos os esgotos urbanos que nós também temos, também estão ricos com nutrientes e muitas outras substâncias que nós próprios excretamos. E então, em casos, pronto, também existe aqui uma atenção particular, sobretudo no norte do país, centro e norte do país, é que
alguns eventos de poluição, sobretudo associados a etarres, também podem causar aqui mudanças do regime de temperatura dos rios e aumentar a temperatura dos rios, e alguns dos nossos peixes não poderem tolerar temperaturas acima de 20 graus. Isso, por exemplo, a truta é uma espécie super sensível à temperatura. E pronto, e a última análise, a redução do oxigênio, quando nós temos tanta matéria orgânica que é libertada para um rio, com pouca capacidade de diluição, ou não tem tanto caudal como poderia ter, e vai fazer com que os processos de decomposição dentro do rio sejam maiores e consumam todo o oxigênio e haja mortalidade de peixe. Essa é a parte mais negativa. E também o que eu quero dizer aqui com esta imagem aqui à esquerda é que com as alterações climáticas e a previsível diminuição das chuvas, nós vamos ter os rios vão ter uma menor capacidade de diluição da poluição, para as quais eles foram, por exemplo, algumas etarres foram desenhadas, não é? E então isso vai fazer com que alguns fenómenos de poluição sejam mais frequentes, sobretudo associados a períodos de pouca água, como é a época de verão. Isto seguramente vai se tornar mais comum, sobretudo no final do verão. Ora, a pesca profissional hoje em dia existe nos rios em Portugal. Há uma sobrepesca, sobretudo a peixes migradores, como é o caso da lampreia e também da enguia e do sável. Não se sabe nada sobre a pesca, aos barbos, mas neste momento os migradores têm sido o principal grupo onde há muita investigação a ser feita e que se sabe que há claramente uma sobrepesca a isso. A pesca desportiva também pode ter grandes impactos nas populações de truta. E muitas pessoas levam as trutas para casa, se calhar não deviam levar, não há aqui um acompanhamento das populações de truta, não é? Não há investigadores suficientes para todos os rios, e então há aqui falta deste conhecimento, quais são os reais impactos da pesca desportiva. Se bem que muitos pescadores desportivos hoje em dia pescam, tiram a fotografia e libertam. No entanto, pronto, às vezes para um troféu de pesca grande, às vezes a manipulação faz com que os peixes se estressem e morram. E alguns destes peixes, nomeadamente as trutas, são extremamente sensíveis à manipulação. Então, posso interromper? Peço desculpa. Sim, Já força, agora, a outra força. questão que tinha por parte desse pescador era relacionada com a pesca da truta, e ele questiona porque é que, principalmente em rios truteiros, não há mais troços de rio onde seja obrigatória a pesca sem morte? Pronto, o que acontece é que hoje em dia há zonas concessionadas e há zonas que são de pesca livre. E nas zonas de pesca livre o que vigora é o regime geral da pesca desportiva, ou seja, o número de trutas que uma pessoa pode levar está estabelecido. Eu não sei exatamente quantas é que uma pessoa pode levar, mas há um limite há um limite máximo e há um tamanho mínimo que as pessoas Tem de respeitar. têm que respeitar. Por isso, só apenas nas zonas concessionadas, as concessões de pesca, é que as associações de pescadores podem criar áreas de pesca sem morte ou áreas de sem pesca, como se fossem quase como de criar umas reservas integrais. Por outro lado, também acho que se calhar as nossas áreas protegidas poderiam eventualmente funcionar como dentro dessa tipologia, ou seja, criar zonas de, no Parque Natural de Montezinho, não se pescar, ou não se pescar todo, ou pescar-se obrigatoriamente sem morte. Uhum. Mas pronto, isso são questões que são da competência do ICNF e eu não sei bem o fundamento que leva a isso. Obrigada. Ok. Pronto, o furtivismo hoje em dia acontece principalmente com o meixão,
o meixão, a enguia, vai ao mar reproduzir-se e depois as larvas, a enguia de vidro ou meixão entra nos rios, nos estuários e nos rios, sobretudo no inverno, e então que é basicamente cada quilo da enguia de vidro vale 1000, sim, 1000, 2000 euros por cada quilo. Então há atualmente um negócio. Temos aqui duas redes, temos uma rede de meixão, creio eu. Aqui temos uma rede de meixão e depois temos aqui do lado direito umas artes de pesca também utilizadas para apanhar meixão em pequenos rios. Também no norte do país, eu sei de casos que existem em Bragança, não é? Também há a pesca ilegal, furtiva, não é? Com o uso de dinamite. E então isso é uma prática que vai acontecendo, mas pronto, há pessoas que pescam usando dinamite, que é totalmente ilegal e totalmente prejudicial aos ecossistemas. Ora, o aquecimento global, e o que eu queria aqui, só dizer aqui algumas generalidades ao aquecimento global. Nós basicamente vamos ter cada vez menos água nos nossos rios. E o que eu acho que é importante também nós pensarmos que a construção das barragens não é uma solução, porque se vai chover menos, para que é que vamos gastar dinheiro em construir barragens se depois elas vão estar vazias? De uma forma geral, as barragens do Algarve acabam por estar o seu melhor nível de água é à volta dos 50%, 60%. De uma forma geral, não conseguem encher até ao topo da capacidade. Por isso, hoje em dia, nós temos que pensar exatamente se vale a pena continuar a construir, a enterrar dinheiro, milhões e dezenas de milhões de euros em construções de barragens para elas ficarem vazias. E como é que isto faz com que os rios, que continuam a correr, e, por exemplo, no caso do Rio Tejo, está-se a discutir em construir açudes para reter a água, e os agricultores dizem que a água que vai para o mar é um desperdício, mas hoje em dia nós temos agricultores permanentemente a tirar a água dos rios, como este caso que estão a ver aqui. Uhum. E eles são próprios, por exemplo, são os principais a aumentar, a exacerbar o problema, porque aqui temos, isto aqui é um pequeno tributário do Rio Tejo, em que os agricultores construíram, acho eu que é um olival, e aqui está o rio, e toda a galeria ripícola foi destruída, ou seja, as árvores que poderiam estar aqui a arrefecer a temperatura da água, a diminuir a evaporação da água, a reter a água connosco, basicamente temos aqui um troço de 500 metros que não existe galeria ripícola e que isto vai acelerar a erosão, etc. Vai fazer com que o próprio agricultor é responsável a montante e depois é responsável a jusante por esta situação. E por isso nós temos que aqui, desde o Zuma, mudar aqui um bocado as nossas práticas e a nossa... tentar pensar, ok, agricultura mais sustentável, com menos exigente de água, e proteger os rios, porque os rios vão ser claramente os reservatórios de água que nós vamos ter no futuro, de certa forma. E, sobretudo, através da proteção da galeria ripícola, que eu acho que essa é a principal frente de combate. Há alguma pergunta? Sim, Não. tenho. Há aqui uma questão que se refere a qual o interesse e as consequências no que diz respeito à sobrepesca do caviar e do esturjão. Ok, hoje em dia o caviar que, bom, algumas pessoas podem consumir é todo feito, produzido em aquacultura, em aquaculturas no Mar Cáspio e na Rússia, pelo menos que assim, principalmente. Por isso são peixes que são produzidos em cativeiro, em aquaculturas. Obviamente que
Pronto, o esturjão, historicamente, era um peixe de grandes dimensões, era fácil de capturar, muito fácil, eram peixes que dormiam durante o dia à superfície da água, por isso há relatos, por exemplo, em Torre de Moncorvo, dos pescadores pescarem com uma foice, não é com uma foice, com uma forquilha. Eles sabiam onde é que eles estavam a dormir durante o dia, chegavam lá e com uma forquilha apanhavam os peixes. Isto há um século atrás, não é? E por isso as pessoas basicamente não teriam tanta disponibilidade de alimento e era uma oportunidade que não desperdiçavam. E pronto, eu acho que a sobrepesca foi uma das principais razões que levou à extinção do esturjão. E depois, com a construção das barragens, aqui em Portugal, na década de 50, década de 40, 50, 60, foi a machadada final, basicamente. Isso pronto, foi o que levou. Por isso, atualmente, eu acho que a questão do caviar acho que é muito controlada e é sobretudo de aquacultura. Ok, obrigada. Entretanto, temos aqui também uma observação pertinente que diz o seguinte: espera aí. A falta de conhecimento sobre a importância das galerias ripícolas leva a que se realizem verdadeiros crimes de suposta limpeza de margens de rios e ribeiros. Totalmente de acordo, totalmente. De acordo com a lei, não é, o domínio público hídrico são 20 metros, de 20 metros para dentro né, para além da margem do rio, não é? Obviamente que se chega a um consenso de 10 metros, 10 metros seria uma boa zona de tampão para se manter uma galeria ripícola em condições. Agora, hoje em dia, quando um autarca e as pessoas veem meia dúzia de árvores num rio, pensam que aquilo está a obstruir o rio e, na realidade, o que eu vejo é que aquilo é habitat para peixes, é ensobramento para peixes, é comida para peixes e para outros animais, é riqueza. Pronto, é um local, é abrigo. E então, e até é positivo no sentido de controlar as cheias, porque reduz a velocidade da água, da corrente. Porque se nós retirarmos todos os obstáculos, os rios vão funcionar como canais de alta velocidade de água para rio abaixo, e acelerando a erosão. E por isso nós temos que pensar um bocado ao contrário. Se houver mais obstáculos naturais, não é? Até pode ser bastante positivo. Okay. Mas... Entretanto, há aqui outra questão. Existem dados de monitorização dos peixes existentes no Rio Paiva, onde é possível consultar estes dados? Já vou lá. já vou lá. Okay. Já cheguei a essa pergunta. Okay. Pronto. Então, como é que nós estudamos os peixes? E isto, eu juntei estes slides porque ficou-me um certo amargo de boca não estar aí amanhã, e também queria mostrar um bocadinho às pessoas, e teremos a oportunidade de fazer isso, mas pronto, também queria mostrar um bocadinho às pessoas o que é que nós fazemos. Nós podemos utilizar redes de cerco, né, que são estas redes grandes, que uma pessoa entra dentro de água, normalmente entram todos sempre com botas, mas acabam por se molhar, mas isto só serve para apanhar os animais. Depois temos redes de emalhar, que sobretudo para barragens, com diferentes tipos de malhas. E também utilizamos pesca elétrica a partir de barco ou apiadas. A pesca elétrica, vocês estão a ver o filme, não estão? Sim, sim. Basicamente, criamos um campo elétrico em que os peixes ficam atordoados e são atraídos para este anel que o meu colega aqui tem, que tem a vara amarela. E basicamente são imediatamente apanhados para dentro de um camaroeiro e colocados num balde. Okay?
os peixes sobrevivem, há 90% a 95% dos peixes ficam todos vivos, e depois são devolvidos ao rio. Mas basicamente fazemos isto, isto é pesca científica, ou seja, só algumas pessoas estão autorizadas a utilizar isso, e é preciso de uma licença do ICNF. Pronto, há técnicos de câmaras municipais que utilizam isso, mas têm que ser biólogos ou pessoas que ou que já tiveram alguma formação dentro da área, mas pronto, isto é algo que é relativamente restrito. Biólogos, também engenheiros florestais, também trabalham muito nisso, engenheiros do ambiente também. Pronto, depois após capturarmos os peixes, pronto, colocamos os peixes em tinas com bastante água e fazemos aqui alguma medições dos peixes, pesamos os peixes, sim, e isto aqui é um robalo que a gente apanha regularmente rio adentro, por isso os robalos também são peixes de rio. E também em cada local que nós mostramos, acabamos sempre por fazer medições das condições ambientais e caracterização do setor. A medição da temperatura, oxigênio, condutividade, por aí fora, que são das multiparamétricas. Medição da velocidade da corrente, que também está aqui. E pontualmente fazemos aqui recolha de outros animais, no caso dos macroinvertebrados aquáticos, que está aqui o meu colega a fazer. Agora, que peixe é que nós temos no rio Arda e no rio Paiva, no Geoparque? Ora, eu estive no rio Paiva há 25 anos atrás, talvez, em Vila Nova de Paiva, numa monitorização da topeira da água, e foi o único momento em que eu pesquei, basicamente. E na altura fiquei muito bem impressionado, porque era um rio em Vila Nova de Paiva, também já era um rio bastante bonito. E o que é que tive a ver aqui? Pronto, o rio Paiva acaba por ser o terceiro maior rio, o maior afluente da margem sul do Douro. O primeiro é o Águeda, que é partilhado com Espanha, não é? Com o rio fronteiriço, em que a maior parte está em Espanha. Depois temos o Coa e depois a seguir é o Paiva. E o Paiva tem uma característica muito particular, e eu creio que o Arda também. Eu não conheço os dois rios. São rios que não têm barragens. Acabam por não ter barragens nenhumas e no seu troço principal tem pelo menos acho que o Paiva tem uma mini hídrica, pelo menos, não sei se Mais acima, sim. talvez mais acima, mas são rios livres. E isso é particular no contexto do Rio Douro. Ora, um dos peixes que é comum no Rio Paiva é o barbo comum. É um peixe que pode ir até aos 80 centímetros, um peixe que tem interesse na pesca desportiva, é um peixe de grandes dimensões. Este é claramente um peixe nativo que poderia ser mais valorizado na pesca desportiva. Peixe que dá bastante luta para os pescadores gostam muito disso. E é um peixe que é muito comum, ocorre desde o Rio Sado até o Rio Minho. Se bem que no Rio Minho, a partir do Douro para o norte, no Rio Minho é muito raro. No Rio Minho já é extremamente raro. Há 2 ou 3 registros do barbo nessa zona. Depois, o ruivaco. Pronto, o barbo é endémico da Península Ibérica, existe em Portugal e em Espanha. O rivaco, que é um peixe reofílico, que isto quer dizer o quê? Reofílico é um peixe que gosta de corrente, gosta de estar nas zonas com corrente, o bentónico, no caso do barbo, é um peixe que gosta de estar no fundo do rio. Se olharem aqui para baixo, veem que ele é retilíneo, é um peixe que está encostado ao fundo. É um peixe que pode ir até aos 18 centímetros, não é assim muito grande. Pode-se pescar, mas a sua devolução ao rio é obrigatória. Não se pode levar o peixe para lado nenhum. É um peixe que também não está ameaçado em Portugal. Depois temos aqui o escalo do norte,
que é um peixe que é mais territorial, um peixe que gosta mais de estar nas raízes das árvores, escondido. Também é endemismo da Península Ibérica. Os indivíduos de maiores dimensões podem ser predadores e pode-se pescar, pronto, e havendo um tamanho mínimo de 12 centímetros. Também é uma espécie relativamente comum e não tem estatuto de ameaça. Ora, a boga. A boga é um peixinho que tem, pode ir até aos 45 centímetros, há algumas bogas vão até aos 50. É um peixe muito engraçado porque na boca, a boca é assim por baixo da cabeça, nós chamamos a boca inferior, e o lábio de baixo, o maxilar de baixo é duro, é um osso que é utilizado para raspar as algas que estão nas pedras. Então, às vezes, se nós virmos pedras no rio com rastros assim muito direitinhos, limpos, foram rastros feitos pelas bogas que tiveram a comer essas algas nos rios, nas pedras. E é uma espécie que já tem o estatuto de ameaça de vulnerável, ou seja, ultimamente, nas últimas décadas, tem-se assistido a uma diminuição da sua abundância, e não se percebe muito bem porquê. Uns falam da pesca, outros falam da poluição, mas isto parece ser generalizado pelo país todo, para todas as espécies de boga de boca reta. Temos aqui o bordal, também é endémico da Península Ibérica, não cresce muito mais do que 13 centímetros, é vulnerável. Isto é uma espécie super evoluída. Super evoluída porque a maior parte das populações são constituídas só por fêmeas. É uma espécie super engraçada porque tem pequenas proporções nas suas populações de machos. E por um esquema difícil, pronto, tem indivíduos de diferentes formas, ou de fêmeas de diferentes formas. Tem umas super fêmeas, tem umas fêmeas normais e tem os machos normais, então tem um sistema muito, muito interessante de reprodução e muito particular. E que é variável do norte para o sul do país. E isso tem havido teses de doutoramento sobre esta espécie que é interessante. Depois temos aqui uma espécie que é invasora, que é uma espécie exótica que é invasora, que é o góbio, ou o espanhol, o cabeçudo. É um peixe que gosta muito de zonas com corrente, zonas também com substratos com areia. É um peixe que vive nos fundos também. Não se sabe muito bem o que impactos é que pode trazer ou que traz. É invasor porque é uma espécie que onde aparece, de repente temos metade da comunidade de peixes dominada por esta espécie. É claramente uma das espécies que cresce muito rapidamente. Depois, no rio, nestes dois rios, também nós temos a truta de rio, principalmente. Também há uma forma que é a truta marisca, mas que existe só até costuma ver. Pode haver alguns indivíduos que subam um bocadinho mais o Rio Douro e entrem pelo Paiva, mas principalmente existe a truta de rio. É uma espécie muito apreciada pela pesca pelos pescadores desportivos. A truta de rio pode ir até aos 60 centímetros, se bem que a truta de marisca pode ir aqui um bocadinho maior, e os indivíduos maiores são predadores. A forma da truta marisca são os peixes que são as trutas que sobem os rios para desovar e depois os seus juvenis depois vão para os estuários e entram pelo mar. Okay? Depois temos a enguia, que se reproduz no mar, dos sargaços, e depois as larvas são arrastadas pela corrente do Golfo, que é uma corrente oceânica que vem da zona do Golfo do México, e empurra as larvas até ao continente europeu. Depois entram em forma de enguia de vidro, as larvas mudam para ficar em enguia de vidro, e vão subindo
os rios e vivem 7, 8 ou mais anos dentro dos rios, até depois de se transformam-se em guias de prata, em que ficam com as barbatanas um bocadinho maiores, os olhos mais salientes, e depois voltam para o mar e vão para o oceano profundo. Há casos de avistamentos de enguias no oceano profundo a 2.000, 3.000 metros de profundidade. E vão por aí, atravessam o oceano todo até à costa americana até se reproduzir. É claramente um peixe, é um sobrevivente. É mesmo um sobrevivente. Pronto, é um peixe que tem um grande interesse na pesca profissional, sobretudo por causa do meixão e por causa das enguias, que se come, enguia frita que se come sobretudo na zona do Baixo Tejo, acho que também na zona de Aveiro também se come bastante, pronto, é por aí afora. E os indivíduos maiores acabam por ser predadores. Ora, nós temos 8 espécies que estão referenciadas, ainda existem mais outras 2 que são registros muito, muito pontuais. Por exemplo, no Rio Arda, na foz do Rio Arda, existe também uns registros recentes de lampreia marinha. E na parte montante do Rio Paiva, também há uns registros de truta arco-íris, que é uma espécie exótica. Mas são registros que são pontuais e, sobretudo, da truta arco-íris não tenho muita segurança da sua realidade, né? Se é fidedigno ou não. Mas pronto, o que é que os peixes nos podem indicar? Nem todos os peixes que vivem nos rios, nem todos eles sustentam as mesmas condições ecológicas. Alguns que conseguem tolerar uma variação de temperatura muito pequenina, ou uma variação de oxigênio muito pequenina, que são as espécies mais sensíveis, e outras espécies que são mais resistentes, são mais resilientes, que acabam por até sobreviver fora d'água. As enguias podem estar fora d'água várias horas, então no inverno podem estar até alguns dias e estarem vivas. Ora, nós em termos de biólogos e pessoas que trabalham nesta área, nós podemos ir a um rio, a mostrar um rio, e de acordo com o povoamento, com a composição das diferentes espécies e a abundância das diferentes espécies, nós podemos perceber este rio está em boas condições ou este rio está em más condições. Se estiver em boas condições, eu vou ter muito mais espécies ou maior dominância de espécies que são sensíveis à poluição. Se estiver em más condições, vou ter uma maior dominância de espécies que são mais tolerantes, ok? E, atualmente, em Portugal, existe um índice de integridade biótica que é aplicado aos peixes, que varia de 0 a 1, e que existem outros grupos taxonómicos, nomeadamente os macroinvertebrados aquáticos, os insetos que vivem na água, nas pedras, na vegetação, que também permitem fazer esses cálculos de avaliação de como é que aquela comunidade biológica está. A título de exemplo, nós fizemos um estudo em que olhámos os efeitos no metar e sobre a composição dos peixes e no índice que dava e dos macroinvertebrados no rio. E pronto, e nós conseguimos perceber que havia aqui um efeito da ETAR para a jusante da ETAR e que a montante, por exemplo, no caso dos macroinvertebrados, estava relativamente bom. Isto porque também mostrava um bocado, os macroinvertebrados têm um tempo de resposta mais curto, assim, na ordem dos meses, enquanto os peixes vivem anos e por isso os peixes podem ter um tempo de resposta mais lento. Mas isto para vos dizer que também, ok, para além da biodiversidade, do interesse da biodiversidade, a composição dos povoamentos piscícolas pode-nos dizer muito da qualidade dos rios que existe, que nós temos ao pé de nós. Ora, para o Rio Paiva, nós temos 8 espécies, não é? E uma coisa muito, muito, muito boa é que só uma delas é que é exótica. Okay? Isto é muito bom, ok? Muito bom. Comparativamente à realidade do centro e do sul do país, é muito, muito bom. E mesmo na zona norte também é bastante positivo.
Temos 5 espécies endémicas da Península Ibérica, uma delas é endémica de Portugal, que é o ruivaco. Temos 2 espécies migradoras, não é? A truta é a truta de rio, mas pronto, pode haver alguns indivíduos migradores. E 4 espécies de peixes têm um estatuto de ameaça elevado, não é? Em guia europeia tem o mesmo estatuto de ameaça do que o lobo ibérico, ok? Uhum. Isto é só para também pensarem um bocado, ok? Um bocado. Move-se meio mundo por causa do lince, né, que tem um estatuto de ameaça mais elevado, meio mundo por causa do lobo ibérico. Agora está-se, nos últimos anos tem-se feito muito trabalho com a enguia e também por causa do elevado estatuto de ameaça. Mas há aqui outras espécies que se calhar merecem essa atenção e merecem esse apoio. E pronto, é tudo. Queria só agradecer a vossa atenção. Também salientar que todas estas ilustrações foram realizadas pela Cláudia Baeta, com a sua autorização, e os mapas vêm do Guia dos Peixes, que pronto, nós publicámos este ano. E obrigado. Obrigada a nós, Filipe. Entretanto, há aqui uma questão que refere o seguinte: os anfíbios também servem de indicadores nos rios? Sim, nós podemos também utilizar isso, só que oficialmente existem 4 grupos taxonómicos que são seguidos, são obrigatoriedade do Estado português, e num estudo que devem, em qualquer estudo, deve ter esses índices, que é um índice com base em plantas aquáticas, outro nas diatomáceas, que são as algas que crescem por cima das pedras, os macroinvertebrados aquáticos e os peixes. Os anfíbios, eu vejo um problema logo à partida, que é que podem também sobreviver fora d'água, não é? Ou seja, se calhar temos aqui algumas espécies que são muito sensíveis à poluição, mas podem eventualmente, à poluição ou outra coisa qualquer, e podem sobreviver por isso. Eu vejo que pode haver aqui alguma dificuldade em desenvolver um índice, mas algumas espécies seguramente que são sensíveis às pressões ambientais. Sim, um exemplo é a salamandra lusitânica, não é? Porque pelo facto de não ter pulmões funcionais, faz as trocas gasosas através da pele e por isso implica que as áreas onde esteja, o habitat onde se encontra, seja ele também esteja ele também em boa qualidade e em bom estado. Somente para clarificar a questão colocada pelo Ricardo Pinto, não sei se o Ricardo quer clarificar ou não. Portanto, agora apresentamos aqui as espécies que ocorrem nos rios, mas ele refere-se aos dados de monitorização. E eu confesso que também não tenho conhecimento se temos algum local onde possamos ir acompanhando o número de espécies, não é? Em termos de população, para cada uma das espécies, qual o número para perceber se vêm a diminuir ou se estão estáveis, no fundo, esse acompanhamento. Sim. Existem alguns dados que estão disponíveis no site da APA, da Agência Portuguesa para o Ambiente, que foram obrigações do Estado português, nomeadamente no âmbito da Diretiva Quadro da Água, em que alguns desses dados estão disponíveis online. Obviamente que estas monitorizações que são feitas de 10 em 10 anos, às vezes até mais, e acaba por não haver aqui um acompanhamento e a passagem dessa informação para a sua disponibilização para o público acaba por ser relativamente lenta. Existem alguns trabalhos de acesso livre, que é o caso do Aqua Report, com I, em que tem essa informação disponível, mas são dados de 2004, 2006, por isso já tem alguns anos. Mas há alguma informação que está disponível, alguns documentos técnicos,
Sei que o ICNF, agora neste momento estamos a rever o livro vermelho dos peixes, e em conjunto com o livro vermelho também vai haver um sistema de informação sobre os peixes dos rios, que existem nos rios, cuja alguma da informação vai ser pública. Pois não vai ser amostragens regulares do Estado português, tanto que eles não têm capacidade para fazer isso neste momento. Obrigada, Filipe. Entretanto, as mensagens que vão surgindo é parabenizar pela apresentação, que foi muito claro e muito frutuosa. Portanto, creio que... Exato, portanto, em termos de questões, não existe mais nenhuma. Também já fomos aqui alongando um bocadinho a hora, mas creio que foi uma sessão muito proveitosa. Assim, para encerrar, gostaria mais uma vez, em nome da Associação Geoparque Aroca e do município de Aroca, agradecer ao Filipe o facto de se ter disponibilizado para partilhar o seu conhecimento connosco durante este serão e convidar então todos os participantes para o próximo webinar, que será no dia 6 de agosto, e será para tentar desmistificar aqui alguns mitos e medos associados às cobras. Portanto, a convidada será Davina Falcão, portanto, uma pessoa que é responsável pelo projeto Cobras de Portugal, e no dia 6 de agosto estará aqui para partilhar informação sobre estas espécies que ainda não conquistaram a nossa amizade. Portanto, para além desse convite para o próximo webinar, gostaria também de transmitir que teremos a partir de amanhã uma exposição designada Aqua, portanto, tudo a ver com a temática de hoje. Ela estará patente no Museu Municipal de Aroca e basicamente visa refletir de que forma a água moldou e criou aqui o nosso território, moldou toda a nossa paisagem e todo o nosso património. Portanto, desde a sua relação com a biodiversidade, com a geologia, com o património cultural, com os desportos de água também, portanto, algumas imagens com algum texto associado que poderão então, a partir de amanhã, ter a oportunidade de conhecer no Museu Municipal. E, portanto, posto isto, despeço-me agradecendo então a participação de todos e esperando nos encontrar em breve. Não sei se Filipe se quer dizer alguma coisa. Não, eu espero pelo menos rever-vos em setembro. Exatamente, obrigada pela lembrança, reforçar também essa situação, portanto, a sessão de amanhã, a saída de campo, ela será adiada para setembro, depois enviarei a data em que se vai realizar, para que possam ter conhecimento e se tiverem interesse podem inscrever-se, enviarei a todos por e-mail e esperemos então, em setembro, ter a oportunidade de conhecer estas espécies, os métodos de amostragem e, sobretudo, conhecer o Filipe, que pessoalmente, não é? Que tem trabalhado connosco desde há alguns anos para cá, mas ainda não tivemos a oportunidade de nos encontrar. Portanto, será certamente um bom momento para uma partilha conjunta e presencial. Obrigada a todos pela vossa participação. Okay. Obrigado e boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite.